2 horas da tarde, boa tarde para todo mundo. Vamos à nossa última aula do módulo de vocês. Vamos discutir hoje sobre questões de pré, pós e também de infecções cirúrgicas. Ok? Vamos para a primeira questão, então a mesma coisa. Vocês podem responder, vocês ativam a voz aqui no cantinho, quem quiser falar. Pode escrever no bate-papo também. Ok? Vamos à primeira questão. Questão clássica de pré-operatório. Paciente, 32 anos, rígido, sem antecedentes pessoais e familiares relacionados ao caso, e que será submetido à colecistectomia videolaparoscópica eletiva. Então, ele é um ASA 1, que você examinou o paciente jovem, você examinou o paciente cardíaco, pulmonar, abdômen, membros inferiores, colheu a história, e ele é ASA 1, não tem nenhuma outra comorbidade. O exame clínico completo, então, não revela alterações. Na avaliação pré-operatória, quais exames complementares necessários? Podem responder. Duas letras E, quem dá mais? Isso aí, perfeito. Então, a resposta correta, a letra E. Isso é uma questão clássica. Isso vocês têm que carregar no resto da vida. Quem já teve no ambulatório lá de pré-anestésico com a professora Ana Cláudia, vocês viram isso. Então, o importante é história clínica e exame físico. Elas são as pedras angulares para eu avaliar o meu risco cirúrgico do meu paciente. Lembrando que a gente não quer achar doença nova no pré-operatório. Nós queremos dar diagnóstico a patologias que possam modificar a evolução pós-operatória do meu paciente. Então, interessa se ele tem anemia, se ele tem alguma doença cardíaca descompensada, se ele tem doença pulmonar descompensada, e todos os exames complementares vão ser baseados na minha história clínica e no meu exame físico. Então, como vocês viram lá no Seipton, no livro de vocês, no capítulo de pré-operatório, ele mostra que o paciente rígido sem comorbidade, você está autorizado a operar o paciente sem nenhum exame. Próximo. Outra questão clássica, isso vocês têm que saber, que a nossa resposta endócrino-metabólica ao trauma, ou resposta endócrino-metabólica à injúria. Então, no período pós-operatório, qual é a seguinte alteração endócrino-metabólica encontrada? Letra A, tá? Então, todo mundo botou com a letra A. Ótima questão de um nível muito fácil, muito fácil. Ele fala logo o que a gente quer no trauma. Toda vez que o paciente é submetido a uma injúria, seja lá o que for, ele quer fazer hiperglicemia e ele vai mandar líquido para as áreas de tecido nobre, principalmente cérebro e coração, para tentar maximizar o índice cardíaco e o fluxo para os demais tecidos. Então, tudo que tiver relacionado a isso, ao aumento de metabolismo, a produção de glicose e a alteração, o aumento da volemia, isso vai estar aumentado. O principal hormônio do trauma é o cortisol. O cortisol é produzido na dependência do ACTH. O cortisol é produzido pela suprarrenal, é o principal hormônio do trauma. Ele é tão importante, vocês aprenderam lá na terapia intensiva, a síndrome de compartimento abdominal.
O paciente aumenta a pressão tanto dentro da barriga que faz hipofluxo para todos os órgãos. O único órgão que não responde ao hipofluxo da hipertensão intraabdominal é a suprarrenal. O fluxo da suprarrenal está mantida até níveis pressóricos abdominais muito altos. Por quê? Porque eu tenho que produzir cortisol. Se eu não produzir cortisol, eu não faço hiperglicemia, o paciente vem a óbito. Por isso que o cortisol é o principal hormônio ao trauma. Então, tudo relacionado a isso vai estar aumentado. Cortisol, catecolaminas, hormônio do crescimento, tudo isso vai estar aumentado. Cascata, renina, angiotensina, aldosterona, hormônio antidiurético. Então, isso tudo vai estar aumentado. A insulina, que faz hipoglicemia, não vai estar aumentada, muito pelo contrário, ela está diminuída, porque quem tem que estar aumentado é o glucagon. O glucagon, que é o hormônio diretamente relacionado à hiperglicemia. Hormônios que não têm nada a ver com isso vão parar de ser produzidos. Folículo estimulante, prolactina, luteinizante, você para de produzir. A única exceção que a gente jura que vai estar aumentada é o hormônio tiroidiano. Vocês já aprenderam que o hormônio tiroidiano tem íntima relação com o metabolismo. Porém, a produção do hormônio tiroidiano pela tireoide não está aumentada. Em compensação, na periferia, a conversão de T4 para T3 está muito aumentada. Vocês lembram que T3 é o hormônio ativo e o T4 é o hormônio, entre aspas, de reserva. Ele é o pouco ativo. Então, eu já tenho uma quantidade muito grande de T4 circulante. Então, o que o meu organismo faz? Em vez de ele ficar mobilizando a produção da tireoide, ele faz algo mais simples. Lá na periferia, ele tira uma molécula de iodo de T4, transforma T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano ativo. Então, muito bem. Próxima questão. Uma questãozinha de infecção. Mulher de 50 anos, portadora de diabético tipo 2, queixas de dor e edema persistente no membro inferior esquerdo, principalmente perna. Apresentou há 7 dias eritema, edema e bolhas seromorrágicas no local, acompanhado de adenopatia inguinal e febre. Calafrios, cefaleias, náuseas e vômitos. Iniciando o quadro de... Podem responder. Trombose, erisipela, temos duas, erisipela de novo. Então, ficamos com o diagnóstico de erisipela e trombose venosa profunda. Por que vocês descartaram trombose? Isso que eu quero saber. Você pega uma paciente, 50 anos, diabética, começou há 7 dias com edema, o termo ficou vermelho, apareceu bolha no local, acompanhado de adenopatia inguinal e febre. Teve calafrio, cefaleia, náusea e vômito. E aí? Eu quero que vocês descartem a trombose venosa profunda para mim. Por causa das bolhas no local, realmente, a bolha não é a trombose venosa profunda. Eu posso até ter bolha, a bolha é mais tardia. Posso até ter adenopatia pelo processo inflamatório, tá? Mas eles são mais comuns mesmo na erisipela. É um dado importante. Posso ter febre, não febre alta, febre baixa, tá? Pela resposta inflamatória. Então, são isso. Não vai dar calafrio de maneira nenhuma. Então, se eu tenho febre da trombose, eu posso até ter pela resposta inflamatória sistêmica, mas é febre baixa. Por isso que a resposta é erisipela. Parabéns quem colocou. Mas é uma resposta um pouquinho difícil,
para trombose venosa profunda, sim. Normalmente ele teria que dar mais dados, né? Empastamento de panturrilha, aquele sinal de Romas, aquelas coisas todas. Próxima pergunta. Hipoglicemia antioral. O que eu faço com esse troço? O paciente toma glibenclamida com metformina e vai ser submetido à colicistectomia. O que eu faço com esse hipoglicemia antioral? Resposta V. Isso é um dos clássicos, já vem mudando, né? Normalmente a suspensão é 48 horas, o livro Seibston traz isso. Hoje já é aceito 24 horas. Tanto é que nosso serviço, que já passou na enfermaria, no serviço de cirurgia geral, viu que a gente normalmente suspende na internação do paciente. O paciente interna na VET, você suspende com 24 horas. Tá? Mas a resposta correta é 48, não é no dia, não. Alguns livros falam que alguns pacientes mais difíceis de tratamento, você pode reduzir para metade da dose, mas normalmente tudo que é de longa duração você suspende, pelo risco de hipoglicemia. Tá? E eu controlo com glicemias capilares, é o que você vê no nosso hospital. A gente vai lá, fura o dedinho do paciente de 4 em 4 horas. Tá? Mas a maioria dos livros ainda traz 48 horas, mas já há um limite para 24 horas. E agora a pergunta: se houver necessidade de terapia profilática com antibiótico, qual é o momento que eu inicio? Isso aí, muito bem, a maioria acertou, todo mundo acertou. Quem acompanha hoje já o centro cirúrgico vê que a gente faz no momento da indução anestésica, a gente induz e vai lá. A maioria dos livros falam que o ideal é fazer de 2 a 3 horas. Vocês vão ver muito livro falando isso. Por quê? Para quando eu incisar, eu ter um nível ótimo de antibiótico. Aí o que eles começaram a notar? E vocês já viram no centro cirúrgico. Cirurgia está marcada para as 8 horas, nunca começa aí. Cirurgia está marcada para as 10, nunca começa às 10 horas. Raramente você tem uma cirurgia que você consegue que ela comece no horário correto. Então, se você atrasa a cirurgia, aí o nível sérico do antibiótico começa a cair. Por isso que hoje a maioria dos consensos faz na indução anestésica. Vai mantendo de acordo com a meia-vida do antibiótico, depende do que você está fazendo, sempre o dobro da meia-vida, acabou o procedimento cirúrgico, acabou o antibiótico. Se você mantém o antibiótico, nunca ultrapassa 48 horas. Grande indicação de antibiótico profilaxia, cirurgia contaminada. Esse é o ponto que é a grande indicação. Fora isso, as exceções. Grandes descolamentos de tecido, paciente imunocomprometido, neoplasia maligna, o paciente oncológico, né, por si só, paciente diabético, paciente portador de colagenoses. Então, qualquer estado de imunossupressão também é indicação do seu antibiótico. Extremos de idade, então, passam a ser indicações de antibiótico. Próxima questão. Durante uma laparotomia, um paciente gravemente enfermo, diabético com insuficiência renal do tipo pré-renal instalado. O implante, só voltando para a questão anterior, alguém escreveu o uso de prótese. O uso de prótese está certo, mas começa a ser questionado. Primeiro que foi questionado para prótese é o implante de tela para hernia inguinal. Vocês vão ver que o Seibston, no capítulo novo, já fala que não tem indicação. Então, já temos uma prótese que não precisa de antibiótico, que é hérnia. Então, isso aí vai levar às outras próteses também, porque estão em fase de estudo ainda.
Mas, a princípio, o prótese entra, mas provavelmente vai acabar caindo prótese. De hernia inguinal já caiu. Não precisa de antibiótico profilaxia em implante de prótese, ou seja, de tela em cirurgia de hernia inguinal. Bem lembrado, Daniela. Então, o paciente agora é diabético e fez insuficiência renal por algum motivo. Ele foi operado, tinha uma úlcera péptica perfurada, quer dizer, provavelmente hipovolêmica, múltiplos abscessos. Fez a sutura, lavou e foi indicado antibiótico, já que eu tenho peritonite secundária. Aí eu quero fazer das abaixo um esquema antibiótico no intuito de evitar uma maior agressão renal. Então, ele está perguntando aí, dos antibióticos que eu estou mostrando ali, qual é o nefrotóxico? Então, qual seria o melhor esquema antibiótico no intuito de evitar uma maior agressão renal? Qual que eu vou fazer? Temos letra E e temos letra D. Você viu que não entrou, ele não colocou ceftriaxona aí, foi proposital. Cefalotina não é nefrotóxico, de maneira nenhuma. Mas não é esquema antibiótico para sepsis intraabdominal, por isso então está fora. Metronidazol eu tenho que cobrir por anaeróbio, falta eu cobrir por gram negativo. Ceftriaxona seria o antibiótico de escolha ali, não é nefrotóxico. Tá? E ficamos com gento e cipro. Dos dois, o cipro tem até 1 grau leve de nefrotoxicidade, mas o mais nefrotóxico desses aí é o aminoglicosídeo. Então, é contraindicado a aminoglicosídeo, por isso que a resposta correta é a letra E. A aminoglicosídeo já foi droga de escolha há muito tempo. Ele é nefrotóxico, dose dependente. Quanto mais tempo você usa, maior é a toxicidade. Tanto é que já teve reajuste da droga. Você reajustava de acordo com o clínico de creatinina. Mas ele continuava nefrotóxico. Então, hoje, ele praticamente saiu do mercado. A gente quase não faz mais aminoglicosídeo. Próxima questão. Deixa eu tirar isso da frente. Homem de 82 anos, operado há 30 anos atrás de gastrectomia a B12 com vagotomia e reconstituição a Y de Roux. Há 2 semanas vem apresentando episódios de calafrio e febre. Os exames laboratoriais revelam leucócito de 14.800 com 15 bastões, PCR aumentado e a urina sem alterações. Ultrassonografia do abdômen total mostra cálculo na vesícula biliar e via biliar dilatada, intra e extrahepática, com imagens sugestivas de coleto coletivo. A colangiorressonância revela cálculo na vesícula, múltiplos cálculos no coleto, com dilatação importante das vias biliares intra e extrahepáticas. Qual é a conduta? Resposta. E aí, qual é a resposta? Vamos lá? Temos um número 2.
Essa questão é maldade mesmo. E aí, acabou já? Só 2 responderam? Não é a número 2. Ah. O paciente foi operado antes. Tá? Quem respondeu? Essa questão é muito difícil. Tá, eu estou pensando nela. Porque, lógico, sem dúvida nenhuma, o tratamento endoscópico é o melhor. Mas o paciente operou, ele fez uma B2. Para eu fazer a endoscopia e chegar no duodeno, o aparelho passa pelo esôfago, chega no estômago e vai para o duodeno. Só que ele pegou e anastomosou o estômago com jejum. É B2, eu não chego no duodeno. E aí? Ele tem colangite, não há dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Entenderam isso? Ele já operou, ele já está operado. O aparelho não chega no duodeno. Na verdade, hoje já existem aparelhos que chegam no duodeno menos com B2, mas a princípio não chega. O que eu faço com esse paciente? Então, a primeira coisa, eu vou fazer outra exclusão de alça, que é a número 1. Não vou, que não dá para fazer isso. Senão esse paciente vai ficar com muita alça exclusa. Papilotomia não chega lá. Hidratação, antibiótico, cirurgia para colicistostomia. Não adianta nada. Né? Colicistostomia na colicistite aguda, que o paciente não melhora. 3 já foram embora. Cirurgia para drenagem do coleto com dreno de Kerr. Tratei a colangite. Posterior, colicistectomia. A melhor é a última. Essa é muito difícil. Esqueça disso aí. Podem continuar com a papilotomia de vocês. Tá? A resposta é a número 5. Mas essa é difícil, né? Essa é para cirurgião. Senhor Jaci tem uma hernia inguinal direita 6 meses, constipação e sintomas de prostatismo. Durante a cirurgia, extensa dissecção do saco herniário, isso é muito comum em hérnias muito grandes, e do cortão. E uso mais do que habitual do eletrocautério. Quer dizer, eu saio cauterizando aquilo muito, porque sangrou muito. No 7º dia de pós-operatório, o paciente queixa-se de dor e aumento do volume testicular. Observa-se edema na bolsa escrotal sem sinais de infecção. O diagnóstico mais provável é... Isso é uma complicação comum até na cirurgia de hérnia inguinal. Resposta? Seroma. Quem dá mais? Orquite isquêmica. Está empatado. Seroma 2-1. Orquite isquêmica 4-2. Não, 3-2. Mais um orquite isquêmica. Mais um letra C, outro letra C. Letra C vem passando na frente, já 2 copos na frente. Quem dá mais? Agora todo mundo botou letra C. Letra C é correto. Quem marcou seroma é porque estuda lá na apostila do médico curso.
E no médio curso está escrito que seroma é a gordura que vai degenerar e está intimamente relacionado com o uso indiscriminado do eletrocalcário. Isso é verdade. Tá? Se há outro tipo de cirurgia, a gente pensa. Mas aí vai dar, o seroma acumula na incisão cirúrgica. Ele não fala na incisão cirúrgica, ele fala no testículo. E no testículo, normalmente, as hérnias grandes, que você usa muito cautério, tem que dissecar muito, faz trombose venosa. Essa trombose venosa depois faz trombose capilar arteriolar e o paciente faz isquemia do testículo, que é uma complicação. Então, a orquite isquêmica é uma complicação do pós-operatório de hérnias inguinais e tem íntima relação com a manipulação. Então, letra C é a correta. E agora qual é a conduta da orquite isquêmica? Faz antibiótico, drena pela incisão, se fosse, para quem botou seroma, tem que marcar essa. Tem que reoperar o paciente, provavelmente tirar aquele testículo, ou não faço nada, observo, espero ver qual vai ser a evolução. Temos letra D. Só 2 responderam? Vamos, gente. Acorda aí, estão dormindo depois do almoço? Outro, letra D. Mais um, letra D. Perfeito. Resposta é observação clínica. Normalmente, esse paciente tem uma melhora clínica de 3 a 6 meses. Leva tempo para isso melhorar. Esse testículo incha muito. E a vascularização do testículo também é feita por um ligamento que vai da bolsa escrotal para o testículo, que chama gubernaculum teste. Então, ele ainda tem um fluxo vascular. Então, normalmente, eles evoluem bem, esses pacientes. Eles voltam ao normal. Uma das complicações é a atrofia do testículo. Se o testículo faz isquemia, acaba atrofiando. E pode acontecer isso bilateralmente, o cara fica impotente. É uma das grandes complicações. Tá? Fica impotente, não, desculpa, fica infértil. Tá? Mas o tratamento é observação clínica. Você espera para ver qual é a evolução desse paciente. Normalmente evolui bem. Paciente, 25 anos, submetido a colecistectomia videolaparoscópica. Não tinha história de icterícia. 48 horas depois do procedimento, apresenta dor abdominal difusa e vômito. O ultrassom mostra grande quantidade de líquido livre na cavidade. A descrição da cirurgia relata sangramento intenso no leito hepático junto ao pedículo. O diagnóstico mais provável dessa complicação não adianta fazer anticoagulante, voltando lá na orquite isquêmica, não adianta, é mecânico. Então, não adianta fazer. Você poderia pensar até em trombolítico ou anticoagulante de dose plena, mas uma das contraindicações é cirurgia nos últimos 6 meses. Então, se você anticoagular esse paciente para tentar tratar a orquite isquêmica, esse paciente pode começar a sangrar. Então, ele é contraindica. Então, por isso que o tratamento é nada, você não faz nada. Analgesia e espera. Ok? Última questão. Última questão, não, desculpa. Próxima questão. Está cedo. Hemoperitônio, Luiz Henrique, quem dá mais? Quem apoia o Luiz Henrique, eu marco outra. Mais ninguém, só o Luiz Henrique, o corajoso aqui.
Vamos, gente. Mais alguém? D, lesão da via biliar. Caio. Quem mais? V de novo. Vamos lá. 3 Bs e 1 D. B, só porque falou que sangrou muito. E quem acertou foi Caio. Caio é o vencedor. Quando tem líquido livre na cavidade, lógico que eu tenho que pensar em hemoperitônio, não há dúvida nenhuma. Normalmente, esse paciente ele tinha que descrever uma icterícia leve, mas a principal causa desses pacientes, o sangue causa muito pouca dor abdominal. Então, normalmente, as cirurgias, quando sangram muito, você é obrigado a coibir esse sangramento, normalmente com eletrocautério. Você pode fazer lesões isquêmicas da árvore biliar extrahepática. Elas acabam fazendo uma fístula e escoando bile. Então, esse pancreatite não é, que é dor abdominal intensa, distensão quadro de pancreatite. Perfuração de víscera oca é uma complicação também a ser pensada, mas vai dar pneu peritônio. Então, a gente fica entre hemoperitônio e lesão da via biliar. Lesão da via biliar é mais comum. Então, você pensa em coleperitônia. É a resposta mais correta. Então, só o Caio acertou. Seu Juvenal, 65 anos, adenocarcinoma de antro gástrico. É submetido a gastrectomia subtotal com reconstrução AB2 e linfadenectomia, uma cirurgia oncológica, anastomosou o estômago com jejum e tirou a cadeia linfática, normalmente até T2. O tumor comprometia a tesserosa e não havia evidências no pré-operatório e no intraoperatório de metástase à distância. O exame anatomatológico mostrou 5 linfonodos em cadeia 3, quer dizer, ele fez uma D3, e todos betastáticos. 6 linfonodos na cadeia 4, livres, um linfonodo na cadeia 8, quer dizer, é uma ressecção bem ampliada, e todos os linfonodos com metástase. Então, era uma doença avançada. Um mês depois da alta, queixa de grande mal-estar, sudorese, cólica intensa e diarreia aquosa, e que acontecem sempre após alimentar. Esse caso é decorrente de quatro, letra C. Mais um, letra C. Gabriela, letra C. Isso, perfeito. Isso aí se chama dumping. Não sei se vocês tiveram algumas... Eu operei algumas gastrectomias no módulo de vocês aí, não sei se vocês viram na enfermaria. O que acontece? Quando você tira o estômago, principalmente o antro tem uma antiperistalse. Ele joga o alimento de volta para o corpo e para o fundo, esse alimento fica rodando no estômago, fica sofrendo a ação do ácido clorídrico e forma o quimo. E o piloro vai liberando esse quimo aos poucos,
sofre a ação da bile do suco pancreático, vira aquilo e dessa forma é absorvido. Quando você opera o estômago, qualquer cirurgia que seja, tá? Que você abre aquele piloro, principalmente na B2, onde eu tiro o ântro e jogo o alimento direto para o jejum, eu perco essa válvula, que é o piloro, perco o antiperistaltismo do ântro. Então, o alimento cai direto no jejum. Quando cai direto no jejum, ele tem uma osmolaridade muito grande. Ele puxa o líquido. Então, o paciente se alimenta, duas até 3 horas depois, ele tem cólica e diarreia intensa. Como puxa muito líquido, ele pode ter hipotensão, sudorese. Isso se chama dumping precoce, que é o que ele tem aí, por isso que a resposta é a letra C. Existe um dumping chamado dumping tardio, que aparece normalmente de 4 a 6 horas depois que ele se alimenta. Alguns livros falam 3. O que acontece? Na hora que ele se alimenta, aquele alimento chega no tubo gastrointestinal muito rápido e é absorvido muito rápido. Só que o organismo conseguiu se adaptar. Ele não joga líquido, ele só absorve rápido. Quando ele absorve, para ele absorver, a mucosa do jejum libera enteroglucagon para absorver aquele açúcar, aqueles carbonatos. Então, ele absorve aquilo. Como ele libera enteroglucagon, o organismo libera insulina. Aí, como o organismo não está acostumado com isso, chegou uma carga energética muito grande, ele libera muito enteroglucagon. O que o organismo acha? Vai chegar muito açúcar aqui para mim, eu vou ter que botar no tecido. Ele libera muito insulina. Só que aí não tem muito açúcar. Ele só chegou muito rápido no tubo gastrointestinal. Então, o paciente faz sinais de hipoglicemia. O que é? Hipotensão, taquicardia, sudorese. Mas não faz diarreia. Então, dumping precoce. Eu tenho uma clínica vasomotora, que é hipotensão, que puxou o líquido na osmolaridade, e gastrointestinal, diarreia. O dumping tardio, eu tenho um semelhante ao vasomotor, que é a hipoglicemia, que dá taquicardia, sudorese, essa coisa toda, mas eu não tenho estímulo vasomotor. Resposta, letra C. Muito bem. Próxima. Mulher, 25 anos de idade, dor abdominal há 5 dias e vômito alimentar há 24 horas. Foi submetida a apendicectomia por incisão de Mac Bunny com achado de apendicite aguda com abscesso em fossa ilíaca direita. Foi coletado pus na cultura e antibiograma e realizado drenagem abdominal com dreno túbulo laminar. No segundo dia de pós-operatório, após a realimentação, começou a apresentar distensão, vômito fecalóide e cólica abdominal. Conduta. Então, isso vocês já devem ter visto. O paciente operou. Segundo dia de pós-operatório, o paciente estava bem. Doutor Tales chegou lá e falou: manda dar comida para esse paciente. Aí foram lá, deram um prato de arroz, feijão, bife, batata frita. O paciente começou a vomitar, até que uma hora saiu um vômito de aspecto fecalóide, com dor fecalóide. Teve cólica, o abdômen distendeu. O que eu faço agora com esse paciente? Tem 2 dias de operado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 já? Tem mais? Mais um C. Mais um C. E o que vocês querem achar na ferida operatória? Só para eu saber. Um A. Caio. Caio é do contra. Todo mundo fala um troço, ele responde outro, só de maldade. Francisco foi atrás do Caio. João foi atrás do Caio. E aí?
é muito precoce isso aí, entendeu? Está muito precoce, 24, 48 horas, para falar que tem alguma coisa dentro da barriga. Ainda mais na ferida operatória. O que aconteceu com ele? Ele viscerou, eventrou, abscessa, está muito precoce isso em 2 dias de evolução. Tá? Então, normalmente, que esse paciente tem um ilho, é que a gente tem uma mania, por isso que o autor é maldoso, ele botou vômito fecalóide. Todo mundo que quando escreve vômito fecalóide acha que tem que abrir, não. Vômito fecalóide é secreção lá do ilho. O aspecto do ilho distal, já próximo do colo, é muito semelhante ao conteúdo do colo. Então, vômito fecalóide é mais comum em ilho distal. Então, isso aí é nada. O paciente volta, o paciente fica de zero, pode passar sonda nasogástrica ou não, você pode radiografar para ver o ilho, mas a conduta é nada. Volta ele para a dieta zero, hidrata esse paciente que ele vai melhorar daqui a um tempo. É porque a alimentação foi muito precoce. Esse paciente estava com ilho ainda prolongado, por isso que ele vomitou. A princípio, não ia levar para o centro cirúrgico, pobre, coitado, vomitou. Ok? Então, resposta correta, letra A. Caio induziu o resto acertar. Próxima questão. Homem de 67 anos, sem antecedentes médicos de interesse, submetido a hérnia inguinal esquerda pela técnica de Liechtenstein. No 3º dia de pós-operatório, apresentou febre e queixa de dor no local operado. O exame físico observa edema, calor e hiperemia no local da incisão. Nesse momento, a conduta é... Letra E. O que é esse 2 aí? B? Letra B. Letra A. Letra A. Essa questão é muito boa, tá? Parece até minha. Letra D. Letra A. E aí? Essa questão não é fácil. Técnica de Liechtenstein, como vocês já viram ali nas respostas, e vocês já sabem previamente, é a técnica com implante de tela. Então, implantou tela é a técnica de Liechtenstein. E 72 horas, edema, calor, hiperemia na ferida, infecção na ferida operatória, não há dúvida nenhuma. Então, paciente, vamos mudar a pergunta, então. Paciente operou vesícula, cirurgia tranquila. 72 horas apareceu com infecção na ferida operatória. Qual é a conduta? Fala, Aline, pode falar. A Aline levantou a mão. Fala, Aline. Drenagem, perfeito. Tá? Então, a ferida ficou aberta, você tem que drenar. Porém, o paciente tem uma tela. Se eu abrir, expor a tela ficar exposta, que é a letra C, não. Cadê? Operar, manter a tela exposta, eu perdi. Aquela tela
exposta, a bactéria vai cair dali, você não tira mais aquela bactéria dali, você tem que tirar dela. Eu vou perder a cirurgia. Então, essa é a exceção, é a conduta de exceção. O tratamento da infecção da ferida operatória é ampla drenagem, não precisa nem antibiótico. Qual é a indicação de antibiótico no implante no implante de prótese? Qual é a indicação de antibiótico na ferida operatória, na infecção? Presença de prótese. Então, se o paciente, ela operou mama, botou silicone em ambas as mamas. Se ela fizer uma infecção na ferida operatória, você tem que começar antibiótico para tentar que a bactéria não chegue na prótese. Porque se ela chegar na prótese, não adianta mais fazer antibiótico. Eu tenho que tirar a prótese. Então, guardem isso. Infecção na prótese, você perde a prótese. Então, você começa com antibiótico precoce. É a indicação formal de infecção da ferida é a presença de prótese. Alguém escreveu ali até, abre e troca a tela. Não adianta eu trocar a tela, ele já tem infecção. Então, você tem infecção na ferida, eu tiro uma tela. Na hora que eu coloco outra no tecido infectado, não adiantou nada. Aquela infecção, a tela perpetua. Tá? Então, infecção da ferida operatória. Pronta incisão e drenagem ampla da ferida. Não precisa de antibiótico, nem com manifestação sistêmica. Indicação de antibiótico, implante de tela. Você começa com antibiótico antes de abrir. Se o antibiótico não melhorar, você abre a ferida. Se a tela ficar exposta, perdeu a cirurgia, você tem que levar para o centro cirúrgico e tirar a tela, deixar ele sem tela. A hérnia vai voltar, vai. Depois você trata de novo. Próxima questão. Mulher, 55 anos, portadora de lombalgia. Usuária de anti-inflamatório, é trazida ao pronto-socorro com história de hematemes e melema. Ao exame clínico, inicia a avaliação diagnóstica realizada nesse caso. É correto afirmar que... e agora? Letra C. Muito bem. Letra C é a questão correta. Então, na tentativa de controle, é o trauma. Aquilo que vocês aprenderam com o professor Nilson, cenário de trauma. É trauma. O paciente está em choque hipovolêmico, você trata o choque hipovolêmico. Tenta equilibrar esse paciente o mais rápido possível. Choque grau 3, além de 2 acessos venosos periférico ou cristalóide, você vai fazer sangue para esse paciente. Perfeito. Não se faz endoscopia na urgência. Única indicação de endoscopia de urgência é varizes esofagianas, porque varizes esofagíaca cursa com hipertensão portal, então o paciente não para de sangrar espontaneamente. Normalmente os sangramentos param de sangrar espontaneamente. Tá? Abdômen agudo perfurativo não é endoscopia digestiva, que é a letra B, que eu não consigo ver do outro lado, é raio-x.
somente após ser perfeito. A avaliação clínica exclui sangramento ativo? Não. E quando fala em indicação de endoscopia, ele não fala em sangramento ativo, ele fala em sangramento vultuoso, porque normalmente sangramento para espontaneamente. Então, a grande maioria das hemorragias digestivas param espontaneamente. Aqui não para, é varizes esofagiana. Ok, Aline. Aline. Ok. Mais uma questão. Qual a importância de iniciar precocemente a nutrição via enteral em um paciente grave, devido a trauma ou pós-cirúrgico? Respostas. E essa questão nós acabamos de alugar. Essa questão tem 3 respostas corretas. Provavelmente era até letra D e era certo. A alimentação evita o ilho paralítico, contrário ao que a gente acha, porque o alimento, lógico que você não vai dar igual daquele cara, arroz, feijão, bife, batata frita, não pós-operatório com cirurgia de infecção. Mas o alimento em pouca quantidade estimula ele. Atrofia de enterócito é o grande. Evitar úlcera gástrica e úlcera duodenal, é verdade. Paciente que se alimenta, o ácido não vai ficar corroendo a mucosa. Então, ele diminui. Lógico que ele não evita completamente, mas ele diminui a taxa de incidência. Então, temos 3 aqui corretas. Evita a formação de fecalômetro se ele evacuar. Tá? Então, mas a letra B é a mais certa. Tá ok? Mas a questão foi péssima. Nós vamos tirar ela na próxima. Melhor controle da dor pós-operatório. É recomendável? Isso é outra clássica. Vocês devem ter respondido essa questão lá no 8º período de vocês. Tá? Normalmente cai uma questão parecida com essa. E o tratamento da dor começa antes da dor. Para você tentar evitar a resposta inflamatória, você diminui, porque a dor libera ainda mais catecolamina e o paciente vai fazer cada vez mais resistência insulínica, o que é péssimo para o seu paciente. Tá? Então, o tratamento da dor começa antes do paciente sentir dor e você faz de maneira regular. Tá? Outra questão clássica. Paciente com obstrução intestinal proximal. A ocorrência de vômitos intensos pode acarretar alterações metabólicas. Então, normalmente, essa questão é clássica. Ele pergunta, paciente com estenose pilórica, obstrução alta, lá em cima, decorrente de uma úlcera duodenal. Qual é a alteração ácido-básica que esse paciente tem? O paciente não para de vomitar. Duas letras D.
Muito bem, perfeito. O paciente vomita, então ele vomita ácido clorídrico, então ele faz alcalose metabólica. Se ele vomita ácido clorídrico, ele faz alcalose metabólica hipoclorêmica. Por que ele faz hipocalemia? Doutor Mitsu quer saber. Alexandre Mitsu me ligou, perguntou por que o paciente faz hipocalemia. É a letra D, já está respondido já. Agora é alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica. A alcalose metabólica e hipoclorêmica é por causa do vômito. E a hipocalemia é por quê? Pode abrir o som aqui quem quiser e falar, hein? Ah, sim. Mas por que a alcalose faz hipocalemia? Aline, porque perde potássio. Isso. Perfeito, perfeito. Porque lá no túbulo, lá no néfron, ele começa a reter hidrogênio para fazer uma acidose paradoxal e vai trocar por um íon de igual valor, no caso, potássio. Alexandre Mitsu ficou orgulhoso de vocês agora. Você não precisa nem mais ir para o MIT curso dele. Vamos lá, próxima questão. Paciente decorrido alguns dias, ele não fala o dia, já tem dias, então não é precoce. Com pós-operatório de ressecção intestinal, teve febre, 38 graus, dor abdominal no hemitórax direito com irradiação para a região supraclavicular do mesmo lado, ipsilateral. Tal situação sugere o diagnóstico de Muito bem. Já tem alguns dias de evolução, febre, dor do lado direito, tem que pensar em abscesso subfrênico direito. Pergunta-se por que abscesso subfrênico direito está dando dor na região supraclavicular do mesmo lado. Isso, Caio, muito bem. Por causa da dor irradiada. Então, irrita o diafragma. O diafragma é inervado pelo nervo frênico, tá? O nervo frênico, ele passa aqui na frente, ele é de C4, C5 mais ou menos, ele passa no triângulo dos escalenos aqui na frente e corre pelo mediastino. Então, ele pode ter dor abaixo da clavícula e no pescoço também do mesmo lado. Perfeito. 3 horas, está cedo ainda. Mais uma questão. Pré-escolar com quadro de suboclusão por ascaris. Não há sinal de sofrimento da alça. Conduta. Isso é um clássico. Doutor Nilo está orgulhoso de vocês. Perfeito, letra C. Você dá, normalmente isso é um clássico, você dá o óleo mineral até ser eliminado pelo ânus. Por que eu não dou piperazina de imediato para o paciente? Piperazina, para quem não sabe, é um verniz que mata o ascaris, né? Por que eu não faço logo a piperazina? Dificulta o quê? E aí? Por que eu não vou lá e mato esses bichos de uma vez? Muito bem, Dom Caio.
Porque causa obstrução. Imagina só, tem um bolo de ascaras entupindo a alça. Você vai lá e mata, eles formam um bloco. Eles não têm mais movimento para sair dali. Então, você dá óleo mineral para lubrificar aquilo tudo, para eles poderem escorregar pelo tubo gastrointestinal. Depois que eles começam a escorregar, você pode matar. Tá? Exatamente, pode ocluir totalmente. Perfeito. Júlia. Muito bem, tá? Então é óleo mineral a conduta na oclusão. Agora, se ele tem sinal já de sofrimento de alça peritonite, porque provavelmente já tem isquemia, necrose e até perfuração da alça. Aí a conduta é laparotomia exploradora. Endoscopia não adianta, porque os vermes não estão no estômago, né? Do duodeno em jejum. 70 anos, 6º dia de pós-operatório de cirurgia abdominal. Dor torácica, dispneia, escarro sanguinolento e hipotensão. O que eu penso? Fácil, hein? Questão fácil. Muito bem. Letra C. Perfeito, tá? Isso aí. Embolia pulmonar. Escarro hemoptórico. Homem, 60 anos, com episódio de hematoquesia, há 2 horas. Exame físico, hipocorado, 1 em 4. Taquicárdico, frequência respiratória normal, PA 10 por 7. Palpação abdominal indolor, sem vísceromegalia. Toque retal, sem lesão do canal anal e reto. Presença de sangue na luva. Pode-se afirmar que... Vamos lá. Hematoquesia. C, quem ainda mais? Quem ainda mais? Perfeito. Tá? Todo mundo acertou a letra C. Então, vamos lá. O paciente está com hematoquesia, ou seja, evacuou sangue e fezes. Tá? O que eu tenho? Tem que pensar numa série de coisas. Tá? Primeiro, o fator etiológico mais frequente é o carcinoma coloretal. O principal causa de hematoquesia é hemorroide. Tá? Então, não é o câncer coloretal. Endoscopia digestiva alta não deve ser realizada? Pode. Se você tiver uma úlcera duodenal com sangramento maciço, igual a Aline escreveu ali, maciço, um piloro competente, ele vai aparecer lá embaixo. Na maioria das vezes, o sangramento cessa espontaneamente. Verdade. Hemorragia digestiva normalmente cessa espontaneamente, principalmente a hemorragia de colo. Porque quando você faz hipotensão, você faz vasoconstricção periférica esplâncnica. Normalmente para de sangrar. Qual que não para é a hipertensão portal com varizes de esôfago. Ele botou aqui catéter de Sage-Stake Blackmore. Bom, o catéter de Sage-Stake Blackmore ele vai fazer hematêmese. Não tem jeito, porque está sangrando o esôfago, é alto. Então, não, esqueça. E ele tem muito mais manifestações de hipovolemia. Ele não tem tanta manifestação assim. De cada tratamento cirúrgico, também não, porque o sangramento normalmente para de sangrar espontaneamente. Letra C é o correto. Menina de 9 anos pisou num prego.
4 dias começa a mancar e teve febre. O exame físico, edema eritema significativo no pé acometido. Não é evidência de linfangite. Segundo o pai, a criança recebeu um reforço da vacina há 1 ano. A melhor conduta é letra D. Tem mais? Só o Luiz Henrique vai responder? Isso, Gabriela Salles, letra D. Tem mais? Luiz Henrique e Gabriela. Mais ninguém? Cadê o Caio do Contra aí? Dona Aline que está dirigindo. Cansaram já? A Aline foi na letra D. Ácido fusível não serve para nada, é tratamento tópico. É um bactericida local. Se ácido fusídico fosse bom, não tinha esse nome. Então, ótimo, perfeito. Resposta correta, letra D. Primeiro, administrar a vacina dupla tipo adulto. É a vacina tipo adulto. Existem vários protocolos, tá? Independente dos protocolos que existem, até 1 ano você não faz nada. Normalmente é assim, às vezes muda, mas a maioria dos protocolos é assim. Até 1 ano não faz nada. Entre 1 e 5 anos você faz uma dose. Alguns livros vêm 3 anos. Tá? Acima de 5 anos, alguns livros 3 anos, você faz 3 doses com intervalo de 30 dias. Normalmente 5 anos. Dependente disso, o consenso é menos de 1 ano você não faz nada. Então não preciso. Penicilina benzatina não trata nada, tá? Penicilina benzatina é para profilaxia de febre reumática. Assim mesmo é questionável. Então esqueçam disso. Colher material e deixar sem antibiótico, não, tá? Cefalosporina de primeira geração é uma excelente pedida e tratamento tópico não adianta. Então, tratamento de infecção local com manifestação sistêmica, que a criança tem febre, antibiótico. Você faz oral, cefalexina, né? É uma boa pedida. Última questão. Chega por hoje, 1h15. Vamos lá para a nossa última questão de hoje. Um escolar de 12 anos chega no pronto-socorro com febre, manchas na pele e confusão mental. A frequência respiratória é 25, a frequência cardíaca é 180. A temperatura é de 40 graus, hipotenso. Os pulsos periféricos estão fracos e o tempo de enchimento capilar é de 7 segundos. Está torporoso, pouco responsivo. Manchas purpúricas estão disseminadas por todo o corpo. São medidas adequadas ao manuseio inicial do paciente, exceto não sei o que é essa questão. Essa questão é lá da pediatria. A criança tem meningite, né?
Mas é isso que a gente fala. Quando a gente, lembra a aula de resposta endócrina metabólica? É um paciente grave. Então, a gente tem um paciente grave. Você vê que é um paciente muito semelhante ao paciente do professor Nilson da aula, vítima de trauma. E muito bem, a resposta correta. A única coisa que você não pode dar é beta-bloqueador. Se a criança está taquicárdica, porque ela está hipovolêmica. O aumento da frequência cardíaca é fisiológico para melhorar o índice cardíaco. Então, perfeito, todo mundo acertou. Letra B é a resposta correta. Ok? Vamos para a presença de você. 25 questões nós discutimos hoje. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos para a presença. Chega por hoje. Obrigado por todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Parece que terminou o módulo de vocês. Agora vocês têm a prova modular. Boa sorte para vocês. Tá? Até a próxima. Tchau.